os testes para o coronavírus? Bom, existem dois tipos de testes para coronavírus. O primeiro é o RT-PCR, que detecta o próprio vírus, e que, se nós temos um caso em que esse teste deu positivo, o paciente tem vírus ativo, doença ativa. Ele é um teste de uma sensibilidade razoável, ou seja, quando o paciente tem, ele detecta o vírus, porém ele tem uma especificidade alta, ou seja, quando ele deu positivo, o paciente realmente tem o vírus. Agora, se ele der negativo, não necessariamente o paciente não tem o vírus. Pois bem, esse é aquele teste que é feito com o swab ou um cotonete colocado lá no nariz, na nasofaringe, retirado e mandado para o laboratório. Esse é o teste padrão ouro para a doença e ele deve ser feito entre o 3º e o 10º dia. Bom, a gente considera melhor entre o 3º e 7º dia, mas há a recomendação de até o 10º dia. Por quê? Porque nesse momento, 3º e 10º dia do quê? É dos sintomas do paciente. Porque a partir do início dos sintomas, né, a gente fizer esse teste, esse paciente já tem vírus circulante para ser detectado pelo teste. Diferente de mais tarde, se ele for fazer o teste a partir do 10º dia, provavelmente esse teste vai vir negativo, porque é a fase imunológica contra o vírus. E aí, os testes sorológicos IgG e IgM, eles têm uma validade maior. A partir do 10º dia, a partir do 7º dia, alguns estudos para IgM, e a partir de 10 dias para o IgG. O IgM demonstra uma infecção ainda aguda, né? E o IgG uma imunidade contra o vírus. E esse teste imunológico, IgG e IgM, eles são aplicados nos testes rápidos. E os testes rápidos, problema do teste rápido, ele tem uma sensibilidade baixa. Ele pode dar altíssimo falso negativo, ou seja, o paciente ter a doença e o teste dizer que está negativo. Então, para que servem esses testes? Bom, esses testes eles servem, o teste rápido, serve para a gente avaliar o estado imunológico de uma população de risco, uma cidade inteira, um asilo ou um hospital. Então, ele serve para ver qual é a imunização desses pacientes e se eles estão, vamos dizer assim, de certa forma imunizados contra o vírus ou não. Porém, existem reações cruzadas com alguns outros tipos de coronavírus não Covid-19, o que faz com que o paciente tenha um resultado positivo, porém, isso no teste rápido, na verdade o contato que ele teve foi com o coronavírus, aquele que dá lá patologia em outros animais. Então, o teste rápido ele serve muito mais para uma triagem populacional e o teste confirmatório da doença é o RT-PCR. Ok, mas aí tem o seguinte, e precisa dos testes para fazer o diagnóstico? Não. Um quadro sugestivo e uma tomografia sugestiva já fecham o diagnóstico epidemiológico para a doença. Não necessariamente a gente precisa do teste positivo. Eu sei que muitas dúvidas vão surgir, podem escrever aqui embaixo, podem mandar, a gente vai tentar responder na medida do possível. Vou fazer mais vídeos sobre os testes, preciso refazer ou não o teste, para que o vídeo não fique longo, eu vou acabar fazendo o vídeo por aqui, mas vou respondendo em próximos vídeos. Um grande abraço.